Então, gente, boa tarde a todos. Enquanto o pessoal vai entrando, a gente vai começando para não atrasar bastante, né, o nosso horário. Em nome do Sebrae, eu agradeço, né, a presença de todos vocês. Hoje a gente está fazendo, né, o lançamento do Capacita Turismo, que é um programa do Sebrae, em parceria com a Secretaria de Cultura e Turismo do Estado de Minas Gerais, FECITUR, Federação de Circuitos Turísticos de Minas Gerais, e FEComércio, entrando também, né, Sesc, Senac, e esse projeto a gente vai disponibilizar para vocês aqui o link de acesso no final. A ideia é que hoje a gente conversar com vocês, então quando a gente fala de turismo, a gente entende, né, que é uma atividade transversal e a gente trouxe várias pessoas de diferentes segmentos aqui para a gente fazer uma conversa, é um bate-papo mesmo. Infelizmente, a gente não consegue ver o rosto de todo mundo, mas aí tem o chat para nos ajudar, e a ideia é que vocês participem e contribuam realmente com esse bate-papo hoje. Apresentando aqui, né, eu sou a Natália Milagre, sou responsável pelo turismo, na parte do estado de Minas Gerais, eu e Vinícius, que é meu colega aqui do Sebrae Minas. Para nos ajudar nessa missão hoje, a gente conta aqui com a participação da Alexa. A Alexa aqui está representando, a Alexa Carvalho, que está representando a parte de eventos, vai falar um pouquinho sobre eventos com a gente. O Márcio Moll, que é do Caraça, né, do Santuário do Caraça, ele vai falar um pouquinho também do atrativo, como que eles estão se preparando ali. O Christian, representando a parte da hotelaria, e o Lucas, que vai falar um pouquinho da questão de agenciamento, receptivo e tudo mais. Então, eu espero que todos nós tenhamos, né, um ótimo evento. Participem, mandem as perguntas, as conversas. A gente tem se adaptado a esse novo momento, né? O que a gente não pode fazer é deixar de conversar, deixar de trocar experiências, então vamos nos adaptar a esse novo modelo de lives, de conversas online, e compartilhar as coisas aqui, tá? Então, obrigada pela presença e um ótimo evento para todos nós. Vinícius? Obrigado, Natália. Boa tarde a todos. Pessoal, a nossa conversa aqui vai ser bem descontraída. A nossa ideia é oferecer para vocês uma pequena degustação do que é o Capacita, né? Nós organizamos com esses parceiros com muito carinho a participação deles. São pessoas de referência nos seus segmentos, são pessoas que têm um conhecimento profundo do mercado, que estão operando aí já há um bom tempo e que têm ideias para compartilhar conosco sobre como atravessar essa turbulência e, se possível, sair melhor, né? Sair mais alto do que já estava. Bom, a gente vai seguir uma sequência de blocos só para a gente ter uma divisão temática, mas a participação de todos os nossos apresentadores aqui é livre, então teremos perguntas a serem respondidas entre os participantes, perguntas, como a Natália falou, vindas do chat, perguntas para a gente puxar algum aspecto específico que foi interessante na fala de alguém. Então, quem estiver aí participando, sugiro muita atenção, porque vai ser bem dinâmico. Para a gente começar, o primeiro ponto que a gente queria trazer aqui para os nossos parceiros comentarem é sobre essa chamada reinvenção, né? A gente está vendo que em diversos lugares do mundo as coisas aconteceram em ritmos diferentes. Aqui no país a gente está começando a ver esses movimentos de reabertura, e aí eu vou seguir aqui numa lógica um pouco de ordem alfabética, vamos dizer assim, né? Mas vou fazendo algumas ponderações por segmentos. Eu vou pegar primeiro a hospedagem, vou pular um pouquinho aí a Alexa para falar primeiro de hospedagem, mas, Christian, como que está a expectativa de vocês para a reabertura agora e como que vocês estão esperando essa demanda? Vai seguir um pouco da sazonalidade que vocês já esperavam para esse período do ano, daqui até dezembro, ou vocês estão esperando algo completamente diferente? Bom, boa tarde, Vinícius, boa tarde a todos, participantes também. Aqui, assim, Tiradentes, a gente tem um fluxo sazonal muito grande, né? Até puxando um pouquinho para o que a Alexa faz, a gente tem muitos eventos aqui em Tiradentes, a agenda de eventos aqui é muito grande. Então, a gente está sofrendo muito, porque isso era um mote muito grande de vinda para o nosso destino.
Então a gente está tendo que se reinventar em como trazer esse turista novamente no pós-pandemia. Então, realmente, o fluxo ele diminuiu muito. A gente tem feito as pesquisas aí, inclusive com as parceiras, com as OTAs, e tem visto que a demanda tem diminuído realmente. Então, a gente está tendo que fazer uma outra maneira de divulgar o destino. Então, a gente está buscando trazer o que Tiradentes tem de melhor para poder aumentar essa demanda de novo. Porque se os eventos, como por exemplo, que era um atrativo muito grande, ele não vier a acontecer, mas Tiradentes não é só eventos, Tiradentes é uma cidade onde tem um turismo religioso muito grande, tem um ecoturismo muito bacana, um turismo gastronômico também, porque a gastronomia ela não sanou nesse sentido, então ela está funcionando, vai voltar a funcionar da maneira, talvez com um pocket, formato pocket. Então a gente está tendo que realmente se reinventar dentro da hotelaria para poder entender o que realmente esse hóspede agora, esse visitante, qual é a necessidade real dele. É só sair de casa? O fato de sair de casa já é um alento para ele? Porque, você vê, nós estamos aí há quase 4 meses nessa pandemia, então está todo mundo muito confinado, né, muito preso dentro de casa, todo mundo querendo ver o outro, estar com o outro, ainda que se tenha o distanciamento social, ainda que se tenha os protocolos, que tenha tudo, mas as pessoas querem se ver, voltar a se ver. Então, eu acredito que esse fato, ele pode ser um diferencial. A gente pode trabalhar em cima desse diferencial, das pessoas, esse ímpeto, apesar de estarem com receio, estarem com a questão da segurança, são suas vidas, né, as vidas dos seus familiares, de todos, mas esse ímpeto também de querer sair, de querer ver o próximo, querer estar numa localidade diferente daquela que é a sua, eu acredito que esse viés aí a gente pode conseguir trazer um engajamento um pouco maior e fazer com que essa demanda que foi muito suprimida, realmente foi muito suprimida, se você pegar aí durante essa pandemia aí, os dados que a gente analisou referente à busca orgânica, a busca nas OTAs, nas próprias agências, ela foi assim praticamente quase que a zero. Então o pessoal não estava preocupado nesse momento. Mas com o passar do tempo a gente vê esse sentimento crescendo. Eu acredito que nesse momento dessa retomada, um viés é esse, essa necessidade de saída da sua localidade, de ver o próximo, de encontrar o outro e estar numa localidade diferente. Acho que é um viés que a gente pode pegar e ter de repente uma surpresa. Nesse índice de ocupação. Isso com a gente trazendo essas experiências das localidades e aquilo que a nossa hotelaria mineira tem de melhor, que é o bem receber, trabalhar o bem receber, como a gente recebe melhor do que em qualquer localidade. Então isso eu acho que vai ser um atrativo bem diferencial, não só para Tiradentes, mas para o estado de Minas Gerais. Eu vou aproveitar para pegar o gancho, para passar para o Lucas. Você falou do agenciamento, o Lucas aí acho que é o nosso termômetro, né? Acho que ele vai ser o termômetro da live. Como é que você está vendo isso, Lucas? A busca, os negócios que estão ocorrendo. Na outra ponta, né? Se você puder comentar também, como que está a visão dos fornecedores de vocês? Está todo mundo com a mentalidade na linha do Christian? O pessoal está correndo um pouco desorientado? Como que está a visão de vocês? Minas primeiro, obrigado, Sebrae, pela oportunidade, obrigado pelo convite, Natália, obrigado por estar aqui, fiquei muito honrado em estar aqui podendo conversar e trocar ideia com todo mundo. Primeiro, o Minas Gerais é um estado muito grande, existem realidades distintas, né, e é difícil da gente fazer uma análise geral de um estado que tem o tamanho do nosso território, mas a realidade que foi falada de Tiradentes é a pura verdade, porém a gente tem uma outra realidade também no distrito que eu estou, que é o distrito da Serra do Cipó, que é um distrito que já está semi-aberto, com 40% a 50% das unidades habitacionais funcionando nas pousadas, porém atrativos fechados. Então, existe sim algumas cidades que ainda não é possível ser feita a visitação turística, mas existem outras que já estão em processo de abertura. O que eu percebo é que o turista está ávido a viajar. As pessoas, seja de Belo Horizonte ou de fora do estado, eles estão com a necessidade de sair de casa, né? E a curto prazo o que vai acontecer é isso mesmo, eles vão sair para o lugar mais próximo e mais fácil que tiver,
né? Então, acredito que o pessoal de Tiradentes, não só o pessoal da Pousada Marília de Dirceu, Cristian, mas todos os outros pousadeiros da cidade, às vezes tem que preocupar com o pessoal de Juiz de Fora, que está ali do lado, que vai pegar o carro e vai para Tiradentes, às vezes com o pessoal aqui de Belo Horizonte, não tanto com o de São Paulo, do Rio, que era a preocupação maior antigamente, entendeu? Então, eu vejo muito nesse sentido. Acho que o pessoal está querendo sair de casa, precisando de sair de casa e querendo ir o mais pertinho possível, até porque eles têm pouco tempo, né? A gente tem a obrigação de manter esse afastamento ainda, né? Então, a gente não consegue se afastar muito e também tem o risco da saúde, né? Tem muita gente com receio de afastar muito de casa, pegar um avião, esse tipo de coisa. Perfeito. Com relação aos atrativos também, acho que é interessante o Márcio comentar, né? Tá com a reabertura do Caraça está pensada aí para breve. Como que vocês estão vendo aí, Márcio, essa expectativa exacerbada das pessoas, né? Vocês estão aqui bem próximos de Belo Horizonte está efervescendo com a vontade de sair de casa. Qual que é a expectativa de vocês para agora e um pouquinho mais para frente? Muito bem. Boa tarde a todos aí. Estamos com a abertura prevista agora para 12 de julho, mas também uma abertura parcial. O Caraça, ele está em 2 territórios, ele pertence às cidades de Catas Altas e de Santa Bárbara, mas juridicamente estamos vinculados a Catas Altas e o decreto municipal permite o retorno apenas da hospedagem, no primeiro momento. A parte de visitação do santuário, do parque, né, muita gente vem para passar o dia, ficar ali conhecer todo o santuário, ela ainda está suspensa. Mas mesmo aqueles que vêm para se hospedar, eu vejo que eles buscam espaços amplos em busca de conexão com a natureza. Mesmo antes do Caraça abrir, eu moro aqui próximo do Santuário do Caraça, moro em frente a um largo, e constantemente, todos os finais de semana, sempre aparecem vários carros de fora de pessoas passeando e buscando espaços ao ar livre. Eu penso que locais com essa oportunidade de possibilitar convivência com a natureza, de espaço aberto, às vezes até alguma coisa mais exclusiva, com poucos hóspedes, uma demanda menor, vai ser a principal busca nesse primeiro momento. As pessoas estão já não aguentando mais ficar dentro de casa, como o Lucas falou aí, esse público bem próximo, né, esse turismo próximo, que você sai 1, 2 horas de carro, você está próximo. Aqui a gente está 1h30 de Belo Horizonte, é o nosso público principal. Belo Horizonte representa 70% do público do Santuário do Caraça ao longo do ano, e isso é um número muito grande para a gente. E esse público que vai aparecer, o público próximo, que busca esse contato com a natureza. A gente reabre no primeiro 12 de julho, agora no primeiro momento, só para aqueles com hospedagens pré-agendadas, né, com a reserva antecipada, e essas pessoas vão poder desfrutar do Caraça de uma forma que nunca foi desfrutado antes. Então, se pegar em julho agora, tinha finais de semana que a gente recebia mais de 500 pessoas no único dia, e agora a gente vai trabalhar com 60 pessoas. Então, vai ser, de certa forma, um privilégio para essas pessoas, para poder usufruir melhor das cachoeiras, das trilhas, e para a gente também um momento de adaptação, né? De teste dos processos e dos protocolos de segurança, entender como é que vai ser isso. A gente já tem muita procura, desde quando a gente anunciou que vai abrir, já tem uma procura bem grande de Belo Horizonte, mas também aparecem as procuras, como tu falou, de São Paulo, de Rio de Janeiro, que agora vão deixar de ser foco. Nosso foco mesmo vai ser esse entorno primário aqui do Santuário do Caraça. Perfeito. Essa questão da exclusividade, né, vai virar uma exclusividade usufruir do Caraça com pouca gente, né? Talvez o Lobo até apareça de dia, vamos ver, né? Pois é, o Lobo ele foi com o Caraça exclusivo esse tempo todo, né? Parecia a hora que ele queria. Não só o Lobo, eu acho que com essa baixa movimentação de pessoas, todos os animais da reserva tomaram conta do pedaço. Então, até nesse retorno nosso, ele tem que ser muito cauteloso, muito devagar, para que o impacto seja o menor possível também para o nosso meio ambiente aqui. Perfeito. Tem um ponto que o Christian pegou ali e que eu acho que ele é transversal, né, obviamente, mas que eu acho que ele está muito claro, é que os eventos vão precisar de um cuidado para voltar, mas eles são fundamentais, né, para gerar essa demanda. A gente sabe que os eventos eles precisam existir não só para marcar o calendário,
mas também para dar um propósito das visitas, né? Porque não é que as pessoas viajam por qualquer motivo, mas elas viajam mais com um propósito claro. E aí, Alex, como que está a visão de vocês, assim, no curto prazo? Que tipo de eventos vocês conseguem fazer? As pessoas vão querer que tipo de eventos, né? A gente já escutou aí dos colegas que a busca vai ser por áreas abertas, o Lucas falou do convívio também, o Christian falou do convívio com pessoas, ver pessoas diferentes. Como que vocês estão enxergando agora isso? Seu áudio, Alex. Achei que já estava aberto. Vamos lá. Gostaria de agradecer, em primeiro lugar, o Sebrae, a Natália, você, Vinícius. Para a gente que é de evento, já é uma honra participar, principalmente do primeiro e do último. E como a gente está aqui fazendo o lançamento do Capacita, para nós, então, aí uma honra ainda maior poder participar das inaugurações. Falando de eventos, assim, a gente tem um tremendo desafio pela frente. Assim, acho que não só o turismo, como para a gente, assim, a nossa atividade ela tem por essência aglomerar pessoas. Né? Assim, muito pouco provável, quando a gente fala em evento, não existe um evento de 3, né? A gente já pensa em evento de 100, de 1.000, de 500, né? Quando a gente da nossa natureza e do nosso negócio trabalhar com pessoas. Eu queria só fazer algumas considerações, assim. A gente imagina, assim, até em Minas, principalmente, a gente tem por essência o turismo de negócios, assim, principalmente para quem está no entorno, assim. Normalmente, quem vem a Belo Horizonte vem para algum motivo de trabalho e tudo, e estica essa estadia aí para as cidades mais próximas e tudo. Eu acho que isso é um bom recomeço. A gente, a princípio, sabe, em função dos protocolos, em função das possibilidades, a gente ainda não é enxergado nas retomadas, né? Nós somos ainda um setor, a gente vem discutindo, vem conversando com o poder público, tanto com a Prefeitura de Belo Horizonte, quanto com o governo de Minas, com relação a gente estar contemplado nas retomadas. O turismo abre primeiro, a gente está aí vendo o retorno dos eventos esportivos sem a plateia, mas o nosso negócio, a gente precisa tratar ele de uma forma um pouco mais intimista. Talvez a gente consiga fazer eventos com um número realmente reduzido de pessoas, mas numa área que caberia 4, 5 vezes mais gente, em função dos protocolos. Então, a gente conseguiria fazer um evento de 50 ou de 100 pessoas, mas numa área que poderia abrigar praticamente 500. Essa questão do ar livre, assim, tá todo mundo louco já para sair de casa, seja para ir a eventos. Assim. Eu sou uma pessoa que eu viajo praticamente toda semana. A turma fica brincando que eu recebo o apelido aí de Miss Confins, porque muito raramente eu não saio de Belo Horizonte, a gente está sempre no aeroporto, e eu não viajo desde fevereiro. Então, isso para a gente, até para mim, que faço essas viagens e que são a trabalho, é uma loucura. Assim, eu viajei uma vez esse ano, eu fui a Curitiba em fevereiro para fechar um negócio que não aconteceu, porque ele aconteceria em maio, e estou aguardando até então, porque é um evento de grandes proporções, a gente está falando de feira, e que acumula 10 mil pessoas por dia. Então, isso é uma coisa que a gente sabe que não voltará. Mas, quando a gente fala essa questão do turismo, especificamente de férias, de lazer, assim, está todo mundo em casa com criança, nós estamos aí em julho, nas férias de julho, sem ter nem tido as férias, né? Sem ter tido o período útil para poder chegar nas férias, e Tiradentes, principalmente, que é uma cidade essencialmente também de eventos, ela tem um calendário de eventos gigantesco, assim, entra janeiro e sai janeiro, é um evento, e a sazonalidade é gritante em função disso. E a gente consegue perceber que, por mais que os eventos não aconteçam, as pessoas, ao buscarem as alternativas para viajar e tudo, a gente vai viajar por perto. Assim, eu já estive vendo outras pesquisas e tudo, assim, a busca mais lógica é por lugares fáceis, né, de acesso fácil e de deslocamento baixo, que você consegue sair com a sua família, sem risco, sem avião, sem muitas complicações, e pela natureza. E como a gente não tem praia, a gente só tem cachoeira, montanha, serra, eu acho que a gente ainda assim vai muito bem nesse quesito, porque a gente vai virar uma excelente oportunidade, né, para sair e viajar próximo de casa, porque a gente está em Belo Horizonte, mas a 30 quilômetros o Lucas está ali esbanjando esse visual aí na nossa cara,
a gente aqui, todo mundo em home office, trancadinho dentro das suas casas, e ele aí já em plena natureza, tomando um solzinho. A gente sabe que isso faz diferença, né? E eu acho ainda, assim, que é uma outra oportunidade para que a parte de hotelaria, o próprio mall aí com a questão do santuário e tudo, assim, trabalhar essas oportunidades e criar microeventos para atrair ainda mais pessoas que está buscando esse tipo de turismo como alternativa e como fuga, né, desse confinamento, eu acho que isso é espetacular. Se a turma estiver se preparando para isso, eu acho ótimo, e se não tiver, eu acho que é uma questão de se antenar para isso. As pessoas vão buscar essa coisa da qualidade de vida, da vida ao ar livre, da convivência intrafamiliar, mas que as pessoas possam conviver e poder relaxar, eu acho que é a proposta do momento. Natália, acho que tem uma pergunta. O áudio está fechado. Aí, gente, difícil essa questão dessa tecnologia, mas vamos lá. O Esmeraldo, na verdade, ele fez uma consideração aqui, uma observação. Ele está falando, né, que uma iniciativa de Montes Claros, região, do Convention, o Instituto Veredas, e parceria com os demais circuitos, né, norte de Minas, Jequitinhonha e Noroeste, eles estão elaborando um catálogo de destinos turísticos para o sertão mineiro, visando exatamente essas viagens com destinos mais próximos, hospedagem, alimentação com valores mais acessíveis e para locais com menores aglomerações. E aí eles queriam uma visão mais crítica, né? O que vocês acham? Se essa vai ser a tendência, algumas dicas nesse sentido. Aí eu acho que talvez poderia ser com o Lucas, não sei. Eu posso ajudar, sim. Eu acho que essa é a iniciativa mais correta e mais adequada que os destinos devem ter agora, mas eles devem estar bem alinhados com os receptivos locais, porque não adianta criar produto de prateleira, produto que eu falo de gabinete, que o secretário acha lindo, ou que o prefeito acha maravilhoso, mas que operacionalmente ele não é execuível. Então, caminhar em conjunto com o receptivo local que opera o destino para que esses produtos que estão sendo promovidos tenham preço e o turista consiga chegar até ele. Né, porque não adianta a gente fazer uma propaganda linda na Rede Minas, ou no jornal, ou na televisão, se o turista não consegue chegar ao produto e comprar o produto, né, o passeio turístico, etc. Então, é necessário que a iniciativa privada caminhe junto com o circuito turístico na criação desses produtos, desse portfólio de promoção, para que seja assertiva a ação e não seja mais uma ação de uma região que não vai estar amarrado com a iniciativa privada e que, no fundo, é quem executa mesmo as coisas, né? A gente é que está à frente, que está ali no dia a dia, junto com o turista, seja no meio de hospedagem, seja na condução dele numa trilha, seja indo visitando um atrativo. Eu queria fazer Pode ir lá, Christian, pode ir. Eu só queria fazer uma complementação da fala de vocês, que eu achei interessante, que durante esses meados da pandemia, a gente fez uma pesquisa de uma escala um pouco maior, não só dentro do estado de Minas, mas outros estados, para saber qual era a intenção, o que os viajantes estavam querendo. Então, a gente percebeu que os 3 primeiros itens, o primeiro era segurança, o segundo era uma hotelaria com uma certificação, seja ela qualquer, os receptivos também, mostrando que são devidamente engajados nos protocolos de segurança, restaurantes também com segurança, e o destino como um todo. Eles entenderem a evolução epidemiológica dentro de cada destino e estavam procurando o destino que fosse mais seguro. Isso que o Lucas falou é muito interessante, porque realmente a gente vê essa movimentação, até pela pousada lá e pela própria associação, quando a gente faz um levantamento mais amplo, a gente vê que a proximidade está num raio de 300, 200, 300 quilômetros. São 3, 4 horinhas de carro aí. Então, você vê que as viagens de longa duração, elas não vão acontecer nesse começo mesmo, não. Uma linha de ação que pode ser feita é realmente procurar mudar o foco, o público-alvo, para o seu entorno, entender o que esse público-alvo, de repente, ele quer buscar agora, nesse sentido de viagem,
e começar a levar o seu produto ou serviço até eles, fazer chegar até eles. De repente era um público que a gente não se preocupava tanto, porque havia uma demanda que ela foi suprimida de uma hora para outra. Era só para complementar isso. Eu queria fazer um outro complemento, assim, até falei dessa coisa dos microeventos e tudo. Eu percebo, assim, a gente está acostumado a viajar ou busca um resort onde você tem estrutura ali para a família inteira e tudo mais. Quando você viaja para uma estrutura mais próxima, normalmente você vai para uma pousada, as coisas são mais intimistas, né? Assim, mais próximas, mais aconchegantes. E acho que esse momento nosso, assim, pós-confinamento, o conforto, a questão do bem-estar, né, assim, dos cuidados com a mente, com o corpo, eu acho que isso é uma super atenção que o turismo, assim, próximo, né, local, talvez tenha que ter, assim, um outro olhar para criar alguns atrativos até internos dentro das estruturas, assim, com massagem, área para meditação, sabe, essa coisa assim, uma estrutura de relaxamento, um passeio guiado por uma estrutura que seja no entorno ali, assim, não posso visitar o parque, mas eu tenho uma hotelaria confortável e que eu tenha possibilidades. A gente já sabe, por exemplo, que a gastronomia é um dos pontos que ainda continua favorável. E a gente está em Minas, a gente dispensa comentários para falar da nossa comida. Mas eu acho que talvez a gente tenha um pouco dessa questão, assim, da experiência. E essa coisa da experiência vem muito da nossa estrutura de eventos, que é gerar um pouco dessa questão, assim, do poder fazer junto, do participar, seja fazendo um jantar gourmet com um chefe convidado, e principalmente para o Christian, que está aí em Tiradentes e está cheio de ótimas oportunidades, assim, tira o cara de dentro do restaurante dele, que hoje ele não está nem podendo abrir e receber as pessoas, e faz uma mão contrária, assim, leva o cara para dentro da sua pousada e transforma um jantar com meio aula de culinária, onde as pessoas que estão hospedadas vão poder participar e fazer um lombo com tutua mineira. Nem todo mundo tem essas habilidades, e assim, escolhe aí um menu, vota-se entre os hóspedes ali daquele momento, e você resolve e cria uma possibilidade, um atrativo a mais para segurar essa pessoa e até trazê-la para dentro do seu estabelecimento. Eu acho que essa é uma contribuição, assim, razoável para melhorar esse aconchego e esse conforto do pós-confinamento. Perfeito. Moderar a conversa de quem conhece do assunto é complicado, né? Porque vocês já começaram a adiantar os outros temas, entrelaçar, para mostrar que é complexo. Mercado não é cartilha, né? Não é pegar e fazer. A parte do conhecimento é importante, mas saber implementar é a grande interrogação. Só 2 comentários, né? A gente teve algumas perguntas ali no chat que a gente vai retomar um pouquinho mais para frente, na hora que a gente estiver nos blocos mais específicos. E uma coisa importante, né, dessa visão de que os destinos vão ter a captação de polos mais próximos, cidades que estão aí. Concordamos plenamente com a visão de 200, 300 quilômetros desse tempo de viagem. O governo de Minas, inclusive, está trabalhando, né, uma campanha aí de Minas para Minas. A gente vai ter muitas novidades aí em breve sobre esse assunto. É um dos nossos parceiros, né, no lançamento desse programa. Só para deixar claro que, sim, tem um alinhamento, inclusive, entre vamos dizer assim, todos os players, né, sejam eles privados ou públicos do mercado. Nós estamos conversando sempre sobre esse assunto. Bom, sobre a reinvenção, então, a gente já tem essa visão, né, muito clara de que as coisas vão mudar, de que a expectativa dos clientes está mudando, e já teve aí um pouquinho do comentário sobre o novo normal, né, o novo normal da operação do negócio. Como que está para vocês, e agora eu vou direcionar primeiro para o Márcio, como que está para vocês esses protocolos? O Márcio comentou um pouco que passou esses meses treinando a equipe, implementando protocolos de segurança, que vai abrir com uma capacidade reduzida. Como que está a expectativa de vocês para esse novo normal? E se esse novo realmente vai ser um novo temporário ou definitivo? Muito bem, Vinícius. Eu vou começar a resposta pegando um gancho lá do nosso amigo Christian, quando ele fala que o mineiro sabe receber muito bem, é muito próximo, né? A gente tem essa facilidade de receber, e é um desafio para a gente agora, que a gente está numa era de... Tem até um termo em inglês, que eu não gosto muito dessas coisas, eu sou mais do mineirês mesmo, mas que fala de touchless retail. Assim, a gente está na fase touch, de toque, e agora a gente tem que aprender a ir para o mercado sem contato, né? E como ser próximo
e aconchegante, e o que eu mais escuto falar das pessoas que frequentam o Santuário do Caraça, às vezes há 10, 20 anos, é a proximidade dos colaboradores, do ambiente, e agora eu tenho que ter o mesmo afeto para recebê-los, mas à distância, de mostrar sorriso de máscara. Então é um desafio muito grande para a gente também esse distanciamento. Não é fácil. A gente recebe na cozinha, como é que eu recebo de longe agora? Então é uma coisa que também eu tenho que trabalhar com as minhas equipes. A gente ficou 3 meses, desde quando começou a paralisação das atividades, identificando já em outros locais que começaram com isolamento antes do que o nosso, entender como é que eles estavam trabalhando isso e como que eles estavam prevendo sair disso. E aí, estudando protocolos da Espanha, da Itália, enfim, etc. E depois começou a surgir esse monte de protocolo aqui no Brasil. Então, tinha ainda uma indefinição de um protocolo específico para o turismo, né, que todas as entidades, todos os órgãos estavam pedindo, e o Ministério do Turismo lançou o turismo responsável, já com protocolos para diversos segmentos de atividades, e a gente, então, decidiu seguir um pouco desse protocolo. Eu falo que é difícil você seguir, você identificar 100% um protocolo adequado para o seu empreendimento, sendo que, às vezes, os empreendimentos têm especificidades diferentes, os destinos têm especificidades diferentes. E a gente resolveu intermediar, então, a gente segue parte do protocolo do Ministério do Turismo e também o Minas Consciente, do governo do Estado. E certificamos esses protocolos e comecei o treinamento das equipes de todos os setores. Antes da abertura mesmo, eu acho que a gente estava no segundo mês ainda, já começou 100% dos colaboradores a trabalhar de máscara, a gente começar a utilizar com mais frequência o álcool para a higienização das mãos, porque a gente já segue diversos procedimentos da vigilância sanitária que exigem muitos dos procedimentos que a gente continua fazendo. Então, a gente começou a intensificar esses processos e treinar a equipe constantemente, além de discutir com a equipe sobre o que estava acontecendo. Eu acho que isso é muito importante, né? Caraça, a gente tem aproximadamente 80 colaboradores, então, imagina o efeito disso, porque eu tenho um controle de procedimento dentro do negócio, mas e a vida lá fora dessas pessoas? Como é que elas estão vivendo em comunidade? Isso impacta diretamente no meu negócio. Então, treinar e conversar constantemente com as equipes sobre esses protocolos de segurança. E aí a gente começou a implementação deles, independente de ter visitantes ou hóspedes internamente, e preparando aí, desde esses 2 meses, constantemente seguindo esses protocolos. Os protocolos todos, desse novo normal, o que eu vejo, assim, eles não fogem muito do que, principalmente quem trabalha com alimentos e bebidas, segue ali na questão da vigilância sanitária, de exigências de boas práticas e de higienização que já existiam antes, né? Não tem muita coisa nova. E aí a gente só começa a usar isso com mais frequência no dia a dia. Esse novo normal, eu acredito que ele vai perdurar por muito tempo. Eu falo que de tudo a gente consegue tirar o lado bom das coisas, né? E a gente pensar que diversos protocolos que a gente tem ali de segurança, se a gente utilizasse antes, quantos resfriados, quantas gripes a gente deixaria às vezes, de pegar no dia a dia e ter mais tranquilidade para a gente trabalhar, também conviver. Então, assim, eu acredito muito que esses protocolos, muitos deles vieram para ficar e não vão sair mais, principalmente para o setor de hospedagem, questão de higienização de quartos, de espaços, a parte de alimentação, preparo dos alimentos, né, de forçar esses cuidados, e no nosso dia a dia também. Então, eu vejo um novo normal meio que perdurando aí durante muito tempo agora nas nossas vidas. O lado bom da coisa, né? Perfeito. Christian, vou jogar para você com uma pergunta, né? Já no gancho do Márcio. Se a perspectiva é que esse novo normal vai ser permanente, então vale a pena transformar o negócio, não só adaptar. Eu sou um defensor disso. Eu acredito que, pegando um pouco do que o Márcio falou, eu sou um defensor quanto mais dessa questão da capacitação e dessa conversa, não só com os seus pares, mas também com a sua localidade num todo. Se transformar comportamento é muito difícil, demanda tempo, não é de uma hora para outra. Você tirar um hábito que foi construído durante 30, 40 anos e transformar esse hábito numa pseudo-normalidade, porque é uma coisa totalmente fora da normalidade, esse novo normal, né? Então é difícil. Então esse processo a gente também fez aqui em Tiradentes, a gente fez um processo de capacitação amplo mesmo, foram mais de
quase 2.000 capacitações aqui com o público, fizemos a parceria com o circuito da Trilha dos Inconfidentes aqui, que também, porque a gente entendia que não só Tiradentes que tinha que ser capacitada. A gente tem dados que Tiradentes, quando o visitante de Tiradentes ou da região em torno aqui, ele visita no mínimo 3 ou 4 cidades ao entorno. Então, de que adiantaria a gente fazer só um processo de capacitação e um processo de implantação de protocolos dentro da nossa esfera aqui, se ao entorno todo, de repente, não estaria falando a mesma linguagem, vamos dizer assim. Então, a gente fez esse processo, foi um processo árduo, foram várias turmas, lives, então 500 pessoas numa live só, tentando fazer esse treinamento, tem esses problemas tecnológicos, cai e tal, mas graças a Deus a gente veio nesse processo e conseguiu. Então, a gente conseguiu implantar bastante esse protocolo aqui. Agora, nessa questão, o Vinícius, é bem complicado, né? Você implantar vários protocolos, mas não perder, que é o mais essencial, na minha opinião, a nossa característica de hospitalidade. Esse, para mim, é o maior desafio, diante de tantas implantações de protocolos, de tantas restrições, a gente tem que achar um viés de não perder a nossa melhor característica, que é saber receber, o aconchego, o acolhimento. Isso a gente não pode ter nunca isso como um direcionamento. Se a gente perde isso em função dos protocolos, vai ser um problema a médio prazo, porque você está todo preparado para receber, mas a sua essência, o seu propósito, se ele for deixado de lado, a gente vai sair perdendo muito mais do que uma implantação de uma coisa que é benéfica, porque se você consegue trabalhar dentro de uma fórmula melhor, porque às vezes a gente fala, mas eu vou ter que colocar isso, vou ter que colocar aquilo, porque a mudança gera desconforto, mas quando você passa por um processo, seja uma semana, 15 dias, até tem alguns autores que falam que durante 21 dias, quando você pratica 21 dias, um processo, seja ele qual for, repetidamente, reiteradamente, ele se torna habitual. Então, essa mudança, no primeiro momento, ela é drástica, você sente, nossa, incômodo, mas daqui a pouco ela se torna uma normalidade, e uma normalidade para o bem. Então, a gente tem que entender que esses protocolos, eles não estão vindo só porque a pandemia, ela pode, também por isso, mas ele vai trazer um meio de hospedagem, ou uma localidade, ou um destino, de uma maneira muito mais saudável, muito mais salutar e segura para todo mundo. Então, acredito que vale a pena. E se você botar na ponta do lápis, eu não estou querendo entrar mais lá na frente dos nossos blocos aqui, mas se a gente botar na ponta do lápis, esses investimentos iniciais nesses novos protocolos, eles saem, no fundo, mais barato, porque a gente não está fazendo essa continha direitinho como a gente deve fazer. Perfeito. Eu vou até passar para o Lucas, já pegando um gancho nas perguntas do chat e no comentário do Christian sobre os protocolos e lá das OTAs atrás também, que, primeiro, a questão do virtual, como que o Lucas está enxergando essa questão do virtual para as visitas às localidades, e eu acho que é o principal abacaxi, vamos dizer assim, o alinhamento desses protocolos entre tantos fornecedores na cadeia, porque quando a gente olha para o meio de hospedagem, a gente está olhando para uma empresa. Por mais que o Christian tenha essa visão regional, agora o Lucas tem que olhar desde o início, da saída de casa até a chegada e a volta, né? Como que você enxerga isso, Lucas? Então, o alinhamento dos protocolos e como que o papel do virtual na visita a essas localidades? Vamos lá. Antes de entrar no virtual e antes de entrar no alinhamento dos protocolos, acho importante eu salientar que a Sete Turismo ela já foi criada pensando que uma pandemia ia acontecer alguma vez na vida. Porque a gente nunca teve um escritório, a gente nunca teve uma sala, Sete Turismo, aqui é a Sete Turismo. A gente nunca teve essa filosofia de estar com um escritório físico, porque a gente sempre considerou que a gente tem que estar onde o turista está. Então, a gente teve escritório dentro do Mercury Lourdes, o pessoal fala assim, mas o seu escritório era dentro do Mercury Lourdes. Não, era uma parceria onde a gente fazia a conciergearia do Hotel Mercury Lourdes, ou seja, a gente dava informação turística para o hóspede, e em contrapartida, claro, a gente vendia os nossos passeios, e tinha uma estrutura lá dentro do hotel que estava à nossa disposição, que era uma parceria ganha-ganha. Da mesma forma, isso aconteceu no Ouro Minas, né? Então a gente sempre cresceu, a gente nasceu com essa ideia de não ter uma estrutura física,
E a gente, logo no início, estava montando estrutura em aeroporto de Confins, estrutura em Tiradentes, em eventos, no Conexão Empresarial, por exemplo, que a gente monta uma estrutura enorme em Tiradentes para atender o evento. Então, assim, a gente está sempre indo em direção ao turista. Né? Parece que a gente já imaginou que algum dia a gente teria que estar afastado um do outro e sempre conversando através de videoconferências, porque é assim que eu converso com a minha equipe. Já tem muito tempo que a gente trabalha através de videoconferência e trata à distância assuntos que são possíveis tratar à distância. Né? E logo no início dessa pandemia, a Sete Turismo sempre teve uma filosofia de tentar sair na frente. Isso, às vezes, é vantajoso, às vezes, nem tanto, né? A gente já errou algumas vezes, eu erro constantemente, bato com a cara na parede, dou 2 passos para trás, às vezes bato de novo para ir para o caminho certo. Mas é só assim, a gente não sabe o que nos espera no futuro, né? A gente não esperava essa pandemia e não sabe o que vai acontecer no futuro. Então, o que eu fiz com relação a protocolos? A primeira coisa foi criar roteiros fly and drive, para as famílias viajarem em conjunto para destinos turísticos de natureza. Caraça, Ibitipoca, Capitólio, Serra do Cipó, Serra da Canastra, Cavernas do Peruaçu, todos são destinos de natureza, onde a família vai no carro próprio, o guia local, que é o anfitrião local, recebe o pessoal no restaurante, na sexta-feira, roteiros de final de semana, respeitando toda uma regra de afastamento social, onde os traslados são feitos nos carros próprios, dos próprios turistas, para ele não ter que entrar numa van ou num carro terceiro, até porque a insegurança é muito grande, e as atividades, elas acontecem. Muitos desses destinos que eu citei, eles não estão abertos à visitação, mas a gente já criou uma forma de se visitar esses destinos, respeitando o afastamento entre os turistas, né? Então, essa foi a primeira coisa que a Sete Turismo fez com relação a protocolos, foi como que eu posso criar um roteiro turístico com afastamento social, roteiro fly and drive, a pessoa sai de carro, no carro dele, vai chegar aqui na Serra do Cipó, o guia local vai estar lá no restaurante da pousada Vale da Vacaria, esperando o turista, vai explicar como que ele vai chegar no atrativo no dia seguinte, porque ele vai no atrativo, no carro próprio, e o guia vai estar lá na porta do atrativo para fazer uma caminhada com ele. Então, a gente pensou nesse novo formato, respeitando, claro, o protocolo de afastamento social. Agora, falando desse alinhamento de protocolos, como que é possível alinhar isso tudo, né? Então, assim, é bem complexo. Eu te falo que eu passei muito tempo lendo sobre protocolos da Espanha, da Nova Zelândia, de Portugal, todas as notícias que saíam de países que tinham boas práticas e que estavam à frente do Brasil nessa curva de contágios, de contaminação, que todo mundo fala. Eu estava pesquisando para ver o que esse pessoal que já está lá na frente está fazendo, que eu posso fazer aqui. Só que eu percebi que existem realidades muito distintas e que o Brasil ele pecou em ter uma quantidade enorme de protocolos para uma única atividade. Você percebe o caso da hotelaria, você tem protocolo da BH, do Ministério do Turismo, disso, daquilo. Então, acaba que alguns empresários não sabem qual protocolo seguir, né? Então, isso foi uma dificuldade. E para a gente, eu tenho que assumir, para a gente uma dificuldade em ter certeza de qual regra seguir. Né, o que a gente tem feito, e eu mandei para a Natália mais cedo uma boa prática, boas práticas que saem de empreendedores, empresários que não querem ver os seus negócios fecharem. Né, eu vou te dar um exemplo de uma transportadora, parceira nossa, VIP Locação, que atende a Vale do Rio Doce, que adaptou uma van hoje com afastamento social. Você entra, a van é toda forrada de acrílico, todos os assentos são separados, você passa o álcool em gel antes de acessar a van e nenhum passageiro tem contato com nenhum outro passageiro. Foi a forma que o Israel conseguiu se adaptar para conseguir manter o atendimento ao cliente dele, senão ele ia acabar tendo que fechar a empresa dele. Então, nessas necessidades, acaba que a gente tira da cartola ideias criativas para a gente conseguir sobreviver, porque muitos empresários, nesse momento, estão na situação de sobrevivência. A gente vai até tentar passar o vídeo aqui no final do bloco para ilustrar melhor, né? Porque, assim, falando, narrando, fica meio
mirabolante, mas vai ficar muito claro para o pessoal. Essa ideia foi tão interessante que ele mandou para a Minas Máquina, que é o fornecedor da Mercedes aqui em Belo Horizonte, ele foi premiado, ganhou bônus para poder fazer mais inovações em vans, etc., porque é uma tecnologia que ele desenvolveu para poder atender uma necessidade dele, que agora a própria Mercedes está tentando adaptar para ter vans já saindo de fábrica com essa questão de acrílicos com afastamento social. Então, esse é um dos pontos que eu percebo que é só por causa desse Covid, dessa pandemia, que ele criou isso. Né? E só por causa desse Covid, dessa pandemia, que a SET também desenvolveu várias outras coisas que a gente está desenvolvendo e tem feito. Né? Então, existe a parte ruim, mas também existe a parte boa, e eu prefiro ver o lado bom da coisa, porque se a gente fosse pegar a coisa ruim, a gente não precisa nem de levantar da cama, né? Vamos ficar deitado o dia inteiro vendo Netflix. O copo tem que estar meio cheio, né? Exatamente. Essa fala é fundamental, né? A pressão da inovação, o transformar para se adaptar ao mercado. Para a Alexia, acho que é o desafio maior, né? A gente está conversando aqui, aglomeração, você já falou da natureza dos eventos. Como que está a ideia do protocolo para o evento, né? Primeiro, convencer as pessoas de que o evento não é um sinônimo de aglomeração e contágio, como que fica essa questão para adotar esses protocolos e, pegando os ganchos da inovação, o que vocês estão pensando para transformar esse mercado agora? Eu vou pegar carona em várias falas. A primeira até do Christian. A questão dos eventos é deveras complexa até em função da nossa cadeia e da nossa pluralidade. Eu trabalho mais no setor corporativo, que é um setor que, a princípio, tende a ser um dos primeiros a voltar pela quantidade, pela forma e eu acho que pela seriedade com a qual já tem esse trato para com o público e para com as empresas com as quais a gente lida com elas. Isso é uma questão. Eu acho que assim, a questão cultural é um pouco mais complicada, porque nós estamos aí com os teatros, as áreas de evento todas paradas, até porque existe uma discussão, assim, se o vírus é transmitido ou não pelo ar, passa pelo ar-condicionado, como é que você abre um Palácio das Artes e põe ou não mais gente ou menos gente? Então, existem outras discussões que fogem, assim, nem a própria Organização Mundial de Saúde tem solução para alguns questionamentos que são nossos. O que a gente vem, assim, e essa questão, assim, por que também da quantidade de protocolos? Eu acho que na ânsia da gente poder tomar as rédeas do nosso negócio e não esperar com que o poder público tentasse resolver todos os problemas, assim, a gente já sabe que o nosso setor não tem o olhar e a atenção devida que a gente gostaria do poder público para conosco. Se a gente não fizesse o nosso protocolo para colocar à mesa, para que alguém até o votasse ou falasse se a gente está no caminho certo ou não, aí a gente já se antecipou, falou assim, nós não podemos esperar o Ministério do Turismo resolver olhar só para a área de eventos. Então, falou assim, uma série de movimentos acabaram acontecendo em função disso, assim, nós em Minas agilizamos tudo realmente com muita transparência e com muita união no setor, assim, nós temos uma estrutura hoje, assim, o Movimenta-se é uma junção de 240 e poucas empresas do setor de eventos, em que tem gente de recepção, de segurança, montadora, manobrista, carregador, hold de show, assim, porque nós somos uma pluralidade. Assim, tem gente da área de cultura, tem gente da área de entretenimento, tem gente da área de casamento. De turismo receptivo também. Sim, eu falo assim, é todo mundo muito junto. E como é que você estabelece um protocolo em que todo mundo vai ter que cumprir tudo? A gente estava aqui agora, recentemente, na live, junto com as montadoras do nosso setor, e a grande discussão é, assim, diferentemente do protocolo e da implantação disso na hotelaria, que... como bem disse o Christian, assim, muito já se faz por causa de A e B, por causa de uma série de protocolos, de higienização, de quartos. Eu acho que a hotelaria tem uma vantagem sobre nós, que somos de evento, porque cada evento é uma especificidade completamente diferente da outra, né? E não se repete no mesmo lugar e no mesmo modelo. Na hora que a gente joga isso e leva para um evento, assim, a gente estava conversando hoje, inclusive, com a própria Tânia, que faz a Feira Mineira de artesanato, que normalmente acontece no final do ano, e que é uma feira gigantesca, com um volume gigante. Na hora que a gente estuda a implementação dos protocolos, isso passa a custar 5% do orçamento, de um orçamento não previsto para o ano.
Então, você vira de 2019 para 2020 enxergando uma necessidade, e hoje, se você tiver que implantar os protocolos de sanitização, e que é necessário, assim, não temos como fugir. Nós estamos falando do promotor, nós não estamos falando do que vai de ônus para a montadora, do que vai de ônus para o próprio local de exposição, que vai ter que higienizar, nós estamos falando de resíduos. Assim, nós temos uma cadeia complexa, desde a entrada do público participante, que ele vai ter que passar, vai ter que medir pressão, vai ter que medir a temperatura, talvez passar por uma câmara de higienização, limpar o sapato. Nem a gente sabe muito bem como isso vai acontecer. A gente estabeleceu alguns critérios que são mínimos, até em condições adversas, assim, se a gente tiver numa situação de zona vermelha, qual que é a melhor condição para que a gente consiga fazer um evento acontecer. Com poucas pessoas, a gente já sabe. Com muitas pessoas, ninguém de nós enxerga isso num curto espaço de tempo, até em função dos próprios protocolos. Agora, a gente também sabe que é possível reiniciar o nosso trabalho de uma forma consciente, até porque a gente já cumpre todas elas, a gente tem um volume de licenciamento gigantesco para colocar um evento no ar. Então, de novo, assim, isso vai ser só mais um ou outro detalhe. A gente já tem posto médico, ambulância, serviço, a gente já tem uma série de coisas que já são um default do nosso negócio. Agora, o que vem de novo para a gente é isso que a gente está fazendo aqui agora. Assim, nós estamos vivendo de lives. As reuniões são virtuais, as convenções de venda são virtuais, a gente vem passando por uma transformação digital que talvez fosse durar aí por 1, 2, 3, 5 anos, e isso veio, assim, na cara agora para a gente, assim, você tem 3, 4, 5 meses para migrar todo o seu negócio, e muitos dos eventos que eram presenciais, eles estão sendo completamente remodelados para uma estrutura virtual. Seja ela híbrida, quando a gente fala que é híbrido, porque tem uma parte ao vivo e uma série de outros espectadores, que é um pouco do que a gente está fazendo, assim, esse evento para a gente aqui ele é 100% online, está cada um no seu lugar, e isso é muito do que vai acontecer. Ao mesmo tempo, é a parte boa, assim, isso nos permite trazer ou colocar convidados internacionais que hoje seria impossível você trazê-lo para uma convenção, por exemplo, um grande congresso médico no Brasil, com a fronteira fechada, com problemas de transporte e de mobilização. Você não conseguiria fazer isso jamais. Né, assim, você não consegue trazer as pessoas, assim, as empresas não levariam seus convidados e vice-versa, assim, você não consegue a mobilização das pessoas para poder participar, em contrapartida, a tecnologia veio escancarar uma outra possibilidade. Agora, são novas habilidades e está todo mundo correndo para poder se capacitar para essa nova realidade. Perfeito. Eu acho que a gente pode tentar passar o vídeo, que vai dar até uns insights para a gente fazer alguns outros comentários. Tá dando para ver agora? É exatamente o que o Lucas descreveu, né? É uma adaptação para permitir um transporte de pessoas com segurança. Obviamente tem questões ali de ar-condicionado que, se a Mercedes premiou, provavelmente já estão tratadas, né? são questões que estão sendo pensadas. Essa lógica que a Alex falou é fundamental, né? O que dá para fazer melhor com as possibilidades que a gente tem hoje? Não dá para as pessoas virem de avião, mas isso custava $10 mil, agora custa talvez nada, né, para as pessoas. Então, essa pressão de inovação,
A gente no Sebrae fala muito disso, né? Inovar, inovar, inovar. As pessoas às vezes acham que é mágica e tem muito mais esforço dentro disso, né? O Lucas falou, e bater a cabeça, para ter galo mesmo, porque depois para de doer, né? Vamos dizer assim. Para o nosso próximo bloco, a gente tinha preparado para já entrar num assunto que a gente chama de presença digital, né? E eu acho que tem muito dentro de inovação, porque o nosso setor, teve comentário no chat que, pô, é difícil protocolo para o interior do país, a gente tem hospedagens muito pequenas e tal, e a gente ouve muito isso também para a presença digital. Ah, isso é para um hotel grande, eu não sei nem mexer na internet, e tá lá vendendo pelo Booking, né? Não sei mexer na internet, mas está lá, 95% do seu faturamento está vindo pela internet. Então, como que você vê, Lucas, essa presença digital? Você falou, a sua empresa já nasceu pensando nisso, vocês já têm esse posicionamento. Como que vocês veem os parceiros de vocês? Vocês têm muita ruptura nesses canais? Vocês mudaram a forma de estar na internet antes e depois? Como que vocês acham que vai ficar esse padrão de presença, o relacionamento com o cliente pelo digital? Bom, vamos por parte. Primeiro, a SET ela não nasceu digital, ela só nasceu sem escritório, mas a gente não tinha uma filosofia de participação em redes sociais, Instagram, Facebook, canal de YouTube, porque a nossa relação como agência de receptivo era muito focada em agências produtoras de eventos, agências de viagens e operadoras de turismo, ou seja, eu não vendia, né, direto para o turista, eu vendia para intermediários, ou um promotor de evento que está me vendendo para uma empresa, ou aí a Alexa sabe, aí vai, o mundo é enorme. Agências de viagem que me vendiam para turistas, pessoas físicas, ou operadoras de turismo que são distribuidoras do turismo. Eu não tinha o contato B2C, direto com o consumidor. Essa era uma estratégia da SET Turismo, para a gente conseguir fazer bem o atendimento das operadoras. Mas a gente percebeu que nesse período de pandemia e nesse período, entre aspas, parado, porque acho que eu nunca trabalhei tanto igual estou trabalhando hoje, porque eu estou tendo que refazer todo o meu negócio que estava encaixadinho, com o ano todo redondo, e em 3, 4 meses eu estou tendo que refazer tudo que eu demorei muitos anos para construir. Essa reconstrução é demorada, é desgastante, é noite sem dormir, é acordar cedo, porque tem que recalcular tudo. Então, a gente percebeu que a participação nas redes sociais ela é fundamental nesse novo posicionamento que a SET Turismo se propõe a partir desse momento que o turismo volte a funcionar. Eu comecei a fazer lives no dia 19 de março, foi minha primeira live com um guia de turismo de Belo Horizonte, eu não sei se ele está vendo aqui, o Helder Prima, um super parceiro nosso. A gente falou sobre os impactos na atividade dos guias, eu nem sabia o que eu estava fazendo direito. A gente tinha 200 e poucos seguidores e, assim, eu fui fazendo, né, aquela história do sair na frente e de estar sempre com a intenção de inovar. A gente adquiriu mais de 1.000 seguidores, não são muitos seguidores, mas a gente está lá com 1.300, 1.500 seguidores, começou a ter demandas através do Instagram de clientes que já me conheciam, que já conheciam a SET Turismo, querendo, falar assim, Lucas, eu estou desesperado, querendo viajar. Então, a gente percebeu que a rede social é, sim, uma ferramenta de divulgação da nossa marca e também de geração de negócio, né, de venda, de ferramenta de venda de serviço turístico. E a gente vai trabalhar muito isso a partir de agora, né, e incrementando cada vez mais com algumas estratégias. A gente começou a fazer lives de duas vezes por semana no Instagram. A partir do mês que vem, a gente começa o bate-papo de receptivo, que é a live no Instagram é um bate-papo regional, mineiro. A gente falando de Minas, falando de produtos, de atrativos, de hotéis, de rotas turísticas. Já o bate-papo de receptivo é uma forma da gente unir receptivos de estados diferentes, promovendo o nosso negócio em comum. E a gente está lançando um programa de formação de agentes de viagem, com venda, um conteúdo online no Hotmart, para venda mesmo. É como se fosse um curso de formação de agentes de viagem para que eles entendam como vender Minas Gerais. Eu estou dividindo Minas Gerais em vários módulos, chamando vários especialistas para me ajudar nisso, e a gente vai vender os módulos no Hotmart, que é uma plataforma de vendas de
conteúdo online. Então, a gente percebeu que não existe ainda conteúdo de qualidade de Minas Gerais ainda no mercado. A gente percebeu que o agente de viagem está ávido por informação, o turista nunca precisou tanto de um agente de viagem. Nessa pandemia, e todo mundo que reservou no Booking ou comprou direto na companhia aérea passou aperto para ter o reembolso ou para pedir uma remarcação, qualquer coisa que seja. Então, a profissão do agente de viagem nunca foi tão valorizada na vida e ele está procurando por informação. Então, a gente percebeu esse nicho e está focando nisso agora. Já que a gente não consegue desenvolver a nossa atividade com os eventos, com os passeios turísticos, a gente está tentando trabalhar conteúdo em rede social, YouTube, Instagram, e vendendo conteúdo na plataforma do Hotmart também. A partir do mês que vem, o primeiro módulo Belo Horizonte já vai para o ar. Perfeito. Você tocou num ponto que eu acho que o Christian pode falar também, que ele falou da mudança de foco de mercado, né? Vocês estavam olhando para o Rio e para São Paulo, agora estão olhando para a proximidade. Como que está a mentalidade de vocês? Se puder falar também como destino, né? Porque, pelo que nos parece, você está bem envolvido aí, né? Eu já tenho notícia também que Tiradentes tem trabalhado isso de uma forma muito coletiva, muito participativa. A produção de conteúdo para esse novo mercado, né, novo entre aspas, vocês já tinham esse mercado, mas provavelmente como uma proporção menor, né? Como que está essa lógica de produção de conteúdo que o Lucas falou? E como que era a presença digital de vocês no antes e no agora? Só queria pegar 2 pontos antes, Vinícius. Quando teve uma pergunta que o pessoal falou sobre a questão, eu sou uma pousada eu sou uma hospedagemzinha do pequeno, estou no interior. Eu sou uma pousada do interior, eu sou proprietário de uma pousada do interior com 10 unidades habitacionais. Dá para implementar, sim, tranquilamente. Às vezes é mais trabalhoso, mas dá para fazer, sim. Hoje a nossa presença digital é muito boa, né? Tanto nas redes sociais, como através de e-mail marketing, como um site. E muitos podem não até acreditar, mas muita coisa que eu utilizo, ela é sem custo. São ferramentas sem custo. Tem outras que são de gestão um pouco mais elaboradas, mas a maioria é tudo sem custo. Principalmente em redes sociais. Quando a gente faz um trabalho bem feito nas redes sociais, você não tem custo. Você começa a fazer um engajamento, ele começa uma coisa orgânica. Então, assim, demanda um pouquinho de tempo? Demanda, mas e de trabalho? Demanda, mas funciona assim. Aqui na nossa região, a gente tinha, agora pegando a questão que você perguntou, a gente tinha já esse processo de vamos dizer assim, de digitalização, né, de transporte do pessoal para o digital. A gente estava começando. Isso que a Aleixo falou foi muito importante, porque a pandemia ela veio para realmente veio como um catalisador, ela deu uma aceleração, um salto gigante num processo que já iria acontecer normalmente. A gente não tem como frear a questão da inovação tecnológica, isso não se para, isso acontece, quer você queira, quer não. Então, mas ela deu um salto muito grande. Então, quem já vinha se preparando, quem já tinha esse processo iniciado, está sofrendo menos. Quem não tinha nada, sofreu um pouco mais. E quem já estava um pouquinho mais na frente, está melhorando mais ainda. Então, essa presença digital, ela é muito importante. Aqui em Tiradentes, a gente tem feito, não sei se vocês têm visto, até em parceria com o AME Tiradentes, que é o Luiz César, que é um dos provedores, ele está trazendo esse processo justamente de lives, trazendo todos os pontos turísticos da cidade, trazendo pessoas que amam Tiradentes e que são não só influenciadores, mas são também formadores de opinião, trazendo a sua colocação sobre Tiradentes, como é que Tiradentes traz esse turismo, trata o turismo religioso, o turismo de experiência. Eu vi algumas pessoas falando sobre o turismo rural. Aqui também nós temos o turismo rural. Aqui antigamente tinha a Rota dos Sabores. Ela está sendo retomada, a Rota dos Sabores, que vai na região ali da Estrada da Caixa d'Água até o município de Prados, onde você passa por dentro de várias fazendolas. Inclusive, muitos são meus parentes lá, fazem queijo, cachaça, mussarela. Então, tem essa coisa. Então, na verdade, muitas vezes tem esse processo de digitalização como uma coisa muito distante. Eu tenho que ter um aparato muito grande para poder fazer, somente as empresas grandes. Não, tem muitas ferramentas, vou citar algumas poucas aqui rapidamente. Por exemplo, um site, você consegue montar um site hoje de graça. Você tem plataforma, você monta de graça o site, em 5 minutos você tem um site pronto, com a finalidade que você quer. Você quer para geração de conteúdo, você quer um site para conversão em vendas, se você quer um site com formato de blog, tudo gratuito.
Você não paga nada para ter isso. E você quer divulgar o seu site nas suas redes sociais. As redes sociais, gratuita, você faz lá, poxa, trazer essa personalização da sua empresa, do seu negócio para dentro das redes sociais também é muito bacana. A gente fez um vídeo lá, eu fiz um vídeo durante essa pandemia. Eu falei assim, poxa, tá todo mundo perguntando como que tá essa questão da pandemia, como é que tá Tiradentes. Eu falei, vou fazer um vídeo. Eu nunca tinha feito, não. Eu falei, vou fazer um vídeo. Fiz um vídeo simples, peguei um celular, botei na frente, igual a gente está aqui agora, conversando com o público, falando o que estava acontecendo em Tiradentes, quais eram as coisas que estavam acontecendo, o que estava sendo tomado, o que estava sendo feito na pousada. Teve 2.200 visualizações, assim, simplesmente. Então não me custou nada, me custou o meu tempo. Então o que vai custar muito agora para que você se transforme, e, inclusive, quando eu falo você, porque a sua mentalidade, a sua consciência, ela tem que ser digital. Se você tiver uma consciência ainda muito analógica, você não consegue fazer essa transposição. A própria barreira é você. Então, essa transposição, ela é possível, requer um pouco de trabalho, você senta. Eu comecei a entender a ferramenta. Hoje, a ferramenta rede social, para um negócio, que a gente chama de a rede social business, ela é importantíssima, tem métricas ali absurdas que você consegue desenhar, inclusive para isso que você falou, para eu trabalhar o público-alvo, sabe, Vinícius? Porque quando eu começo a entender realmente quem está engajado, quem está consumindo o meu serviço ou o meu produto, eu começo a ter muito mais assertividade nas minhas campanhas estratégicas, seja ela de venda ou de criação de relacionamento. Então eu consigo ter uma assertividade, a probabilidade de conversão daquele consumidor final é muito maior. Eu consigo acertar o melhor o tempo, a jornada de compra dele. Eu consigo estar no momento certo, no canal certo e no momento de compra dele certo. Então isso é importante. Essas ferramentas que são de utilização gratuita, ela está aí à nossa mão. Às vezes é mais complicado, você tem, poxa, mas é difícil. Mas é difícil você ler, mas se você lê e relê de novo, tinha coisas que eu tive que ler 3 vezes, 4, 5 vezes, eu falo, bicho, não estou entendendo esse trem de jeito nenhum, mas como eu preciso de fazer isso, a pandemia me deu tempo de fazer isso, antes eu estava dentro da pousada o tempo inteiro, lidando com os hóspedes, agora eu falo, eu preciso continuar lidando com meus hóspedes, mas de uma maneira diferente, então eu preciso aprender esse trem aqui. Então eu sentei na frente do computador e fiz, não teve jeito, e foi dando certo. Aí quando você começa a ver que o resultado vem chegando, você fala, olha, e aquele negócio, né? A tecnologia, quando ela vem e você sente que ela te favorece, você não quer andar para trás mais, não. Aí você começa a querer fazer um trem diferente. Mas agora eu fiz isso, já deu certo, eu quero fazer o outro, É um processo de evolução constante. A tecnologia é um processo de evolução e aprendizado constante. Você tem que estar o tempo inteiro se municiando de informação, porque quando a gente tem esse pensamento, assim, às vezes fala assim, tá muito difícil, eu não estou conseguindo, eu sou pequenininho, ou então, no meu modelo de negócio não dá. Você tem que saber o seguinte, tem gente fazendo, e tem gente te ultrapassando, assim, a velocidade da luz. Quando você vê, fala assim, poxa, eu não consegui, aquele cara é sortudo. Será que ele foi sortudo? Ou será que ele realmente conseguiu fazer aquilo que era preciso fazer? Então, essa consciência digital, eu acredito muito, eu sou um cara que eu consumo muito essa questão de digitalização, de informatização, desses processos que a gente transpõe o que a gente tem de melhor, a nossa essência, levar isso de uma maneira saudável, de uma maneira gostosa para quem está do outro lado, para consumir isso. É um processo que às vezes é um pouquinho demorado, mas ele vale muito a pena e traz um retorno absurdo. E dentro desse processo de digitalização, ele te dá uma coisa que você começa a aprender a fazer a gestão, que é a gestão através de dados. A gente tem um pensamento analítico, sabe? O pensamento analítico te ajuda muito na tomada de decisão. Quando você está mais embasado em dados, esses dados te corroboram quando você quer tomar uma decisão, até conforme o Lucas falou, ele falou assim, quer tomar uma decisão meio doida, quer mudar esse trem tudo. Mas é um doido diferente. É um doido quando você embasa em dados, ali você fala, não, eu sei que é arriscado, mas eu sei até o quanto que é arriscado. Então a gente não pode ter medo. O medo, ele trava muita gente. A gente tem que ter receio, tem que calcular o risco. Mas o medo, a gente não pode ter medo de arriscar. Desde que a gente consiga se embasar. E dá para fazer isso. Eu garanto para vocês que dá para fazer, que eu tenho feito isso ao longo de pelo menos uns 3 anos para cá. A gente vem nesse processo. Hoje a gente tem, por exemplo, só para citar na visitação no site, lá em torno de 1.000 visitações no nosso site, no blog. Já alcançamos agora mês passado
inclusive na pandemia alcançamos 12 mil seguidores no Instagram, uma pousadinha desse tamanhozinho, pequenininho, Tiradentes, só estamos aqui, pequenininho, mas estamos conseguindo falar com o que a gente precisa falar, entendeu? Perfeito. Bom, não é porque eu trabalho no Sebrae, não, mas tem um tal de Capacita Turismo aí, tem coisa sobre isso, né? Tem curso, o pessoal tá cobrando aí no chat, tem informação pra caramba, né? Tem até coisa surpreendente que às vezes a gente assusta, né? Mas espera aí, rede social, aí tá lá, WhatsApp Business. WhatsApp Business? Sim, é ferramenta, tem capacitação, tem tudo. E aproveitando, né, o gancho do final da fala aí do Christian, volume de pessoas, alcance, acho que a Alexia talvez seja melhor do que todos nós aqui para falar para como se fala para muita gente na internet, né? Como que o modelo de negócio já funcionava em cima disso e o que você espera daqui para frente? Vai intensificar? Vai continuar mais ou menos na mesma linha? O alcance tem que ser maior? Como está a presença digital, a expectativa para eventos? Vinícius, não tem como retroceder a essa transposição para a linha digital. Eu faço uma comparação assim, muito bobinha, assim, há 20 e poucos anos atrás, a gente nem usava cinto de segurança. Hoje você entra dentro do seu carro, a primeira coisa que você faz, você vai manobrar na garagem, você já pôs o cinto, você nem saiu e já está com o cinto de segurança. Eu faço uma comparação, assim, essa digitalização dos nossos negócios e dos modelos, assim, isso não é só para evento, não, é para comércio, seja varejo, seja grande varejo, seja pequena pousada, assim, não tem como mais. Isso é um negócio que veio, assim, eu acho que tem algumas transformações que a pandemia está trazendo para a gente, assim, meio na dor, porque agora a gente vai ser obrigado a migrar para ela, assim, a entender mesmo sem gostar. Eu acho que assim, a mudança mais drástica está aqui dentro. Virar a chave e falar, não tenho mais como viver sem isso. Ou então, vou morar na caverna. Porque se quiser realmente trabalhar num ambiente em que você, com relação à tecnologia, você tem muito mais informação do seu hóspede, do visitante do evento, de quem são as pessoas, você tem extremo controle sobre tudo. Muito mais do que na vida real. Na hora que você faz uma transposição para o digital, você ganha em métricas, e é um negócio que a gente tem que aprender, porque todo mundo fala assim, pesquisa, mas tem que ler. Fala, não, tem que ler e analisar, porque se só ler também não resolve. O que é que eu faço com isso? Assim, a diferença do bando de dados para o banco de dados é uma outra estrutura. Sim, informação tem aos montes. Agora, o que eu faço com essa informação? Como é que eu trago isso em prol do meu negócio? Né, assim, o Christian tinha 500 seguidores, passou para 12 mil. Ele sabe exatamente quem é a audiência dele, de onde são essas pessoas, que tipo de produto ele pode ofertar para elas, quando é que esse visitante vem no negócio dele. E isso você pode fazer sendo pequeno, médio ou grande. É óbvio que quanto maior você é, mais fácil é tudo, né? Assim, essa transformação ela vem muito de cima para baixo. Eu faço algumas comparações, assim, eu lido com eventos digitais que são muito pequenos ainda, assim, estou falando de coisas para 250 pessoas, para um grupo de 500, e aí, se você for para uma empresa como é a Transformação Digital, ou a própria RD Summit, os caras são gigantes. Enquanto eu faço um evento aqui para 1.000 pessoas, eles estão fazendo evento para 130 mil pessoas, e tudo funciona. Mas eles são uma empresa de tecnologia, eu sou uma empresa de evento. O Christian é uma pousada, o Lucas está lá, ele é um agente de turismo, mas cada um dentro da sua estrutura consegue enxergar alguns produtos e algumas possibilidades de conversar com esse espectador ou o próprio cliente de uma outra forma. Aqui, enquanto evento, assim, enquanto agência, eu tenho uma presença digital. Assim, eu tenho site, estou abrindo blog, porque a pandemia está me permitindo fazer isso. Então, eu estou criando um outro evento específico, assim, estou criando umas trilhas que são digitais, que chamam Etc e Tal, que é um pouco dessa linha, assim, nós vamos conversas relevantes para um mundo novo. Então, a gente precisa fazer isso, justamente para capacitar alguns segmentos que têm conexão com o meu negócio. Então, dentro disso, assim, o meu negócio, o meu caminho principal é o LinkedIn e o Instagram. Assim, eu não lido com o Facebook. Mas para outros segmentos, assim, talvez o Facebook possa ser um principal negócio. Agora, quem tem varejo tem que trabalhar com WhatsApp Business, porque é outro instrumento que é importante para o negócio dele.
E o mais difícil é virar essa chave, é entender assim, de agora para frente existe um outro consumidor, que é o cara que não está passando na porta da minha loja, que é o cara que não sabe que eu existo, pequenininho, lá no interiorzinho de Minas. Na hora que você coloca isso na rede, isso toma uma outra amplitude, isso muda de lugar. Você deixa de ser inexistente para ganhar seguidores e fãs. É uma maluquice, mas precisa acompanhar e precisa fazer essa migração. Não é de um dia para o outro. Óbvio, assim, o Christian pegando outra carona, assim, para quem já estava neste caminho, é menos sofrido. Eu já venho estudando essas histórias, a gente vem trabalhando com isso. Tecnologia é um negócio que permeia os nossos eventos, seja no audiovisual, seja no credenciamento. A gente hoje já tem credenciamento com reconhecimento facial. Né? A gente tem uma série de fatores que assim, nos ajudam e faz com que o evento seja mais criativo, mais seguro, mais controlado. E isso no ambiente digital, ele é infinitamente maior. Não tem como não ganhar, né? Assim, e outra, isso vira uma outra escala, realmente é outro universo. Tem que aprender a trabalhar neste novo mundo pós-Covid. Não tem saída, não. Perfeito. Eu vou falar o nome da pessoa que perguntou aqui no chat, perguntou lá no começo, fez uma pergunta interessante agora, me perdoa se eu pronunciar errado, Hofer. O Hofer perguntou sobre a competição com os destinos de praia, né, que é o calo eterno nosso de Minas Gerais. A gente sempre volta a essa conversa, né, e agora ele perguntou como filtrar esses dados aí, né, transformar o bando de dados em banco de dados, que a Alexia falou, e aí eu pergunto para o Márcio, no caso de vocês, que são quase que um sinônimo de destino, né? Vocês são um atrativo com um mês de hospedagem, que inclusive na rede acaba virando um sinônimo do local onde vocês estão. Como que vocês estão pensando na presença digital? Para olhar para esses clientes nesse novo contexto e lembrando que essas pessoas que antes iam para a praia, que o Hofer perguntou, como que vocês pretendem trazê-las, mostrar para elas que a opção de vocês, além de ser viável, é ótima para esse momento? Muito bem. Falar do Santuário do Caraça como destino turístico é muito fácil, né? Porque ali eu consigo agradar todos os públicos, todos os gostos. Quem gosta de natureza vai ficar satisfeito, quem gosta de boa gastronomia vai ficar satisfeito, cultura, religião, espiritualidade, história, e eu consigo pedagógico. Então, assim, o Caraça, ele é um grande, é um destino completo. A gente trabalha muito com esse discurso. Nós já estávamos também nesse processo da rede, e eu entendo que ele foi muito importante nesse momento de fechamento, de proibição de visitação, que foi a única forma que a gente de manter o nosso contato com o nosso público. A gente tem, foi extremamente satisfatório que a gente trabalhou uma série de, a gente planejou algumas postagens nas redes sociais, e com alguns toques, e as pessoas acompanhavam, discutiam junto, tinham engajamento, elas participavam, davam retorno, e foi a melhor forma da gente manter esse contato enquanto estava fechado. Eu não tinha como receber ali meu visitante que estava todo mês ali dentro. Então, a forma era a rede social. E com essa pandemia, com esse isolamento, nós aprendemos a viver dentro de casa. Né? Muitas pessoas hoje já trabalham dentro de casa, empresas que já nem pensam mais em ter escritório, como o Lucas falou ali, já vou trabalhar de casa, vou ficar remoto, vou ter mobilidade. Eu para pedir comida, eu não preciso sair de casa, para estudar, eu não preciso sair de casa, mas viajar, eu preciso sair de casa. Então, assim, para a gente é interessante que você saia de casa, mas eu posso te vender o meu destino e o meu roteiro sem você sair de casa. Então, começou a vender muitos roteiros virtuais, a Alexia estava falando dos cursos, o Lucas também falou da capacitação que ele está vendendo, e a gente também está entrando nessa onda. Então, tem as receitas tradicionais do Caraça, vai tudo virar curso online. Então, o famoso pudim de gabinete, o doce de leite do Caraça, que já passou 5, 6 vezes Terra de Minas, todo mundo é doido com doce de leite, isso tudo vai virar curso online. Além dos roteiros. A gente tem trabalhado muitos roteiros, roteiro histórico-cultural, roteiro gastronômico, e a gente vai começar a vender esse roteiro também online, roteiro virtual. Você não precisa vir até o Caraça. Se você não pode vir. Se você pode vir, excelente. Venha, vai ser um prazer te receber. Mas se você não pode vir, você vai poder fazer essa viagem virtual. Uma outra coisa também muito importante que eu vejo agora na questão das redes, e voltando, linkando, com esse formato que a gente vai linkando as falas de cada um. O Christian, quando ele falou em que as pessoas têm que se sentir seguras para poder ir para os empreendimentos, para os destinos,
é poder mostrar um pouquinho do que a gente está fazendo de procedimento de segurança. Então, eu utilizo também as minhas redes sociais para expor como é que está a minha limpeza dos quartos, como é que está o preparo das minhas refeições, como é que é o processo de isolamento, como é que é a chegada, cadastro, saída. Então, e até foi uma pergunta também, que alguém, não me lembro agora o nome, perguntou como que a gente conscientiza as pessoas ou mostra para as pessoas esse protocolo online, através de exposição. Então, se entrar no site do Caraça, você vai estar lá falando dos protocolos, vai estar falando do que a gente está seguindo, tem os vídeos lá nas redes sociais, vídeos práticos das meninas trabalhando, dos rapazes lá atendendo. Então, assim, nada, é o dia a dia mesmo da equipe, sendo filmado e demonstrado ali para quem está todos. Até protocolo para ver o lobo-guará, viu, né, Bruno? Você colocou aí agora, até a hora do lobo, que é tão esperada lá no Caraça, só passou por adaptação. Para quem não conhece, na frente do lado da igreja, na frente da igreja, o lobo vai se alimentar todas as noites, e nós tivemos que reduzir o número de assentos. O espaço onde ele vai visitar é todo higienizado. A gente tem que passar a solução sanitizante em todo o espaço. Então, até sendo espaço aberto, assim, a gente tem que limitar. Então, todos os protocolos, eles existem e estão sendo demonstrados. Eu acho que isso é importante, a transparência nesse momento, né? Mostrar o que você está fazendo, o que você não consegue fazer. E o Caraça tem pegado muito por esse ponto, assim, da gente tentar mostrar o destino, aproveitar essa onda de redes sociais para apresentar o destino e de ter esse contato próximo, entre telas, com os nossos clientes, com as pessoas que visitam o santuário e que gostam do santuário. Em relação voltando também na questão da praia, que sempre foi o calo aí do mineiro, né? E agora o mineiro não tem nem o bar para poder ir, não tinha aquela frase, não tem mar, vai para o bar, nem o bar ele está podendo ir, o bar está sendo em casa. Mas ele tem essas diversas opções que Minas oferece. Então, Minas tem uma diversidade cultural enorme, e destinos, Minas é tão grande que oferece destinos tão diferentes um do outro. Então, você pode ir pelo lado do artesanato, do lado da gastronomia, do lado da cultura, da natureza. A gente tem as cachoeiras, tem as trilhas, os passeios, a parte rural. Então, assim, a gente oferecer esse tipo de segmento, e a gente tem essa diversidade, a gente fica fácil, mas oferecer esse atrativo de uma forma muito acolhedora, e que é o que vai chamar a atenção agora, que é o que vai fazer vir para cá em vez de ir para a praia, porque na praia ele vai ter que dividir espaço com muita gente, e dentro do seu empreendimento, do seu destino, ele vai ser, de certa forma, exclusivo. É isso que a gente está pensando em trabalhar daqui para frente. Perfeito. Lembrando, pessoal, os blocos que nós estamos seguindo aqui são conteúdos do Capacita, viu? A sequência que a gente está seguindo aqui, a gente está tentando emular uma trajetória que você vai ter participando do programa. E, obviamente, né, a última parte é a parte que muita gente treme quando escuta, né? Mas finanças, poxa, mas dinheiro... Bom, é o que faz chorar, o que faz rir, né? E o Christian já até comentou algumas coisas aí, tem coisa que dá para fazer sem nenhum recurso. A velha decisão, ou você faz ou você compra. Se você puder fazer, além da assinatura, você não tem custo, né? Você bota seu nome ali, você que fez. A Alex falou também da redução de custo para poder executar alguns eventos, né? Você consegue fazer coisas da qualidade que antes você não tinha recurso para fazer. Então, nesse último bloco, a nossa ideia é tentar falar um pouco assim, como que está a perspectiva de receita, o que vocês estão fazendo para obter novas receitas, vocês já comentaram, né? O Márcio acabou de falar que vai transformar algumas receitas em cursos, vocês têm vendas novas, o Lucas falou de cursos também. Então, como que vocês estão pensando a partir desse momento? A estrutura de custo, a transformação vai afetar profundamente a estrutura de custo, ou vocês acham que os custos vão se manter para a próxima operação desse novo normal? Eu vou manter a tradição aqui, eu vou começar provocando o Christian aí. Como que está essa lógica de custo e de receita, a expectativa para agora? Vinícius, o meu travou aqui, mas eu estou aparecendo aí para vocês, está tudo certinho? Perfeito. Tá joia. O meu travou aqui, mas não tem problema não. Essa é a grande luta que a gente vai ter agora, né, nesse momento. Essa é a receita, tentando achar a receita com a fórmula mágica. Vai ser uma dificuldade grande, porque a gente tem uma diminuição, a gente vê uma diminuição de demanda, e a demanda que tem, ela vem uma demanda realmente reduzida. A gente sabe que muitas pessoas já tiveram essa redução financeira também,
Então, vão procurar uns destinos saudáveis, seguros, mas que também contemplem o melhor custo-benefício. Então, eu acredito muito, Vinícius, que é um exercício de sentar mesmo e fazer conta na ponta do lápis mesmo. E uma coisa que tem dado muito certo, por exemplo, esse é só uma linha, né? Uma coisa que tem dado muito certo aqui, a gente tem feito pela Associação Empresarial, são as compras coletivas. As compras coletivas, elas têm trazido para a gente um benefício tão grande, porque quando você consegue diminuir o seu custo operacional, né, o seu custo fixo com essa implementação de álcool gel, máscaras, óculos, shield face, todos esses EPIs, essas paramentações que ainda não tinham, algumas já tinham, mas outras não tinham ainda, principalmente o volume de álcool gel, por exemplo, de álcool 70, então a gente consegue minimizar esse impacto no custo operacional do seu negócio, então ele diminui um pouco essa sobrecarga sobre a formação do seu preço. Então dá para você continuar praticando então, essas parcerias, inclusive com os fornecedores, não só essas parcerias de compra, mas a negociação também direta com os seus fornecedores é muito importante, com prazos mais alargados, com você aumentar o seu leque de fornecedores. Às vezes você trabalhava, eu sempre trabalho com aquele ali, porque eu já estou acostumado com ele, então eu já faço com ele há muitos anos e tal. Então são 2, 3. Agora, de repente, aumentar. Aí eu vou até puxar um pouco no gancho lá atrás, com a tecnologia. Hoje você joga na internet, joga no Google, você consegue ver um monte de coisa ao mesmo tempo. Então você consegue ter essa pulverização do seu negócio, do custo do seu negócio um pouco melhor. Esse é um viés que a gente pode ter para reduzir um pouco essa questão dos custos, porque realmente essas implementações dos novos produtos, principalmente não que a gente não trabalhava com produtos de qualidade, mas alguns meios de hospedagem, principalmente os pequenos, não trabalhavam com produtos com ficha técnica, com a FISP do produto químico, então tem umas variações que hoje estão sendo exigidas, mas que o investimento é inicial. Quando a gente põe isso na ponta do lápis, esse investimento no médio prazo, ele sai muito mais barato. Vou dar um exemplo simples. Um produto que saiu a cento e poucos reais, um galão, mas que a diluição dele, que é um produto concentrado, que a diluição dele é de 1 para 150, então ele sai a 23 centavos o litro. Enquanto a gente, de repente, ia no mercado, comprava um desinfetante, ou comprava um outro produto que já estava acostumado a utilizar, mas nunca paramos para fazer essa aferição. Então, é importante realmente fazer esse exercício. A nossa gestão de custo, nesse momento, ela é importantíssima, principalmente para o pequeno negócio. O pequeno negócio, qualquer variação, ele já impacta muito, porque a gente não tem um volume de receita tão grande. E a despesa, quando ela mexe um pouquinho em qualquer linha que esteja ali, ela já dói, né? Já dói no coração do negócio. Então, a gente acha que vai ser um exercício, a gente tentar sentar e, o mais importante, adequar esse nosso custo à nova realidade com uma ideia de formação de preço adequada ao mercado, porém sem perder a qualidade. Isso a gente não pode perder essa qualidade. Então, assim, eu acredito que é um exercício mesmo, é sentar e fazer conta, fazer bastante conta, que seja no caderninho, na ficha contábil, no livro caixa, numa planilha, aonde quer que seja. Mas faça essas contas aí para a gente poder entender também se vai valer, até quando vai valer a pena, o que eu posso fazer, qual é o passo que eu posso dar, eu posso ir à frente, eu posso realmente fazer esse desconto. Esse desconto ele vai me trazer volume de venda, mas o que ele vai me trazer de resultado? Porque é difícil a gente chegar a esse denominador comum, realmente é complicado. Mas dá para chegar, dá para a gente fazer coisas que agreguem valor sem agregar muito custo, entendeu? Perfeito, essa pressão do custo para cima com o preço para baixo é complicada, né? Eu acho que até o Lucas podia comentar um pouco com a gente aí, que ele falou, desenvolveu o produto novo, né, com uma estrutura diferente, com o carro do cliente, o passeio que ele comentou. Como que isso impactou os custos, assim? Como vocês estão pensando nesse desenvolvimento de produtos diferentes? Bom, a gente tem que ter a preocupação com o custo, porque Minas Gerais já é famoso por não ser um destino barato, né, ser um destino caro, ser um destino de difícil acesso.
Então, o preço do pacote, né, o preço da viagem, ela é fundamental para a gente ter atratividade, para a gente ter conversão em vendas. Né? A gente teve que adaptar os nossos produtos a curto prazo, criando esses produtos em Fly and Drive, e pensando que o passageiro, o turista, ele está sem férias, às vezes desempregado, às vezes passando uma situação financeira não tão confortável como estava antes. Então, a ideia é juntar, igual foi falado antes, é juntar o útil ao agradável, é tentar criar uma forma das pessoas viajarem, não deixarem de viajar, usufruindo do que os atrativos têm de bom, dentro das regras e protocolos de afastamento social que o tempo de agora exige da gente, né? Então, a precificação ela é feita muito, muito enxuta, exatamente buscando ter conversão em vendas, porque nós sabemos que não só os empresários, mas também as pessoas, todos que estão empregados também estão passando necessidades financeiras e ninguém está disposto a gastar muita grana para viajar agora. Perfeito. Para Alex, eu queria fazer uma pergunta bem voltada assim para essa sazonalidade de receitas, né? Porque o evento ocorre, aí você tem aquela entrada de receitas, e aí você tem que se planejar, porque o próximo evento não é amanhã, né? Esse planejamento de caixa é muito importante em todas as empresas, mas uma empresa que tem um ritmo altamente sazonal, como que fica isso? E uma outra pergunta, como que está a visão do setor de eventos para o crédito? Porque aqui no Sebrae a gente tem falado muito isso, gente, crédito é bom na medida certa, né? Pegar dinheiro à toa pode matar a empresa. Então, no caso de eventos que a gente sabe que esse controle é na ponta da lâmina, como é que vocês estão vendo isso? Esse é um fator extremamente delicado, assim, a gente está bastante preocupado com a cadeia em si, assim, a gente já tem visto desde lugares, espaços de evento fechando, fornecedores fechando, então, às vezes, sim, você tem um negócio que está até ok, fechado, aprovado, mas seu parceiro principal morreu, e morreu por falta de crédito, e morreu porque ele já vinha de uma situação financeira não muito razoável, assim. Mas isso eu acho que demonstra uma estrutura que eu acho que é muito nossa, assim, de brasileiro. Assim. A gente literalmente vende o almoço para pagar a janta, vende a janta para pagar o almoço. A gente não tem uma cultura de poupar, assim, o mínimo que seja, de poupar para fazer reinvestimento, de poupar para fazer trocas, assim. Não estou nem dizendo do meu negócio especificamente, não, até porque eu venho na contramão disso tudo, assim, eu tenho muitos anos de agência, venho de uma estrutura extremamente sólida, consigo ter essa coisa assim, dos custos realmente na ponta do lápis já há muito tempo, não vejo uma forma de fazer diferente, assim, precisa olhar para dentro do seu negócio e precisa acompanhar mensalmente se está dando dinheiro, onde é que corta, onde é que implementa, quanto da sua receita vira negócios novos, quanto disso vira investimento. Do mesmo jeito, assim, dentro do meu negócio, parte do meu dinheiro vai para visitar eventos novos, coisas que eu nunca fui, assim, eu sou uma amante, assim, eu sou praticamente eu falo que eu acompanho o setor, assim, eu acompanho o setor de tecnologia e de game há muitos anos, né? Então, é um negócio que, assim, não tem especificamente nada a ver com o meu negócio fim, que eu trabalho no mercado corporativo e de eventos de negócio, mas eu acompanho um segmento que é de tecnologia, que é o que está me fazendo sofrer menos agora, porque eu consegui fazer uma mudança muito mais rápida dentro do meu negócio. Mas, assim, a falta de crédito e a falta de estrutura, para nós que estamos já há 4 meses e ainda com uma previsibilidade de pelo menos mais 2, 3, sem grandes negócios, é muito doloroso. Se o governo não ajudar o setor, muito provavelmente, assim, o nosso resultado daqui mais 4 meses não vai ser muito bonito. Eu acho que a gente vai ter aí uma diminuição de pelo menos 10%, 15% da estrutura nossa da cadeia, assim, muitos realmente vão fechar, e são negócios significativos, assim, e independe do porte, assim, tem gente pequena passando aperto e tem gente gigante passando aperto. Eu acho que a proporção é a mesma. Acho que o crédito é importante, mas precisa acompanhar, e, de novo, precisa saber, assim, o quanto você precisa dele e como é que você vai usá-lo. Porque você pedir um crédito para pagar custo e não gerar negócios novos,
Lucas está, assim, certíssimo com o pensamento dele, com a forma, assim, já que a gente está em casa, né, impedido de poder fazer o que você sabe, gaste seu tempo estudando um outro negócio, um outro segmento, e no qual você mesmo domine, que é o que eu venho fazendo. Falo assim, eu estou acompanhando os eventos que são digitais e fazendo essa mudança para a tecnologia. Eu tenho um sistema de gestão já de tecnologia e agora eu venho implementar essas coisas para poder transformar isso num produto e circular com ele. Por quê? Ele foi pensado para acontecer no meio real, de um ano que estava, a princípio, planejado de maneira brilhante. Eu tenho um calendário, porque eu tenho eventos reincidentes, né, assim, eu trabalho com eventos que acontecem todo ano em maio, em abril, em outubro, em novembro. Eu tenho um calendário já, em função de trabalhar nesse segmento corporativo, que ele se repete. Então, eu tenho um mínimo de previsibilidade de receita. Agora, para quem lida com eventos que são sociais ou eventos que são de outra natureza, o fato do evento inexistir é um tanto quanto desesperador, porque você não consegue ter uma nova previsibilidade daquilo. O meu setor, o que não aconteceu agora, ele automaticamente foi transferido para 2021. Então, necessariamente, eu sei que, por mais que tenha menos dinheiro circulando no mundo daqui para frente, mas alguma coisa vai acontecer no ano que vem, porque as datas já foram remanejadas para o ano que vem. Então, a minha previsibilidade de receita de 2020, ela praticamente migrou para 2021. E agora eu tenho que sobreviver com o mínimo, trabalhar o custo no mínimo necessário, essa coisa assim, de mudar para home office, fazer uma gestão de custo realmente muito aquém, assim, negociar salário com a minha turma, você não tem outra saída, né? Assim, precisa, e tem que entender assim, até quando você consegue ir, e até quando o crédito é bom, porque senão você toma dinheiro emprestado e ao invés disso te favorecer, isso te joga mais à frente do buraco. Perfeito, o crédito tem que ser remédio, né? Não pode ser veneno, de jeito nenhum. O Ricardo aí, parceiro nosso, Ricardo Campos, um abraço para ele, até falou ali, né, que se o crédito tiver boas taxas, ele vai pensar no caso para retomada, e essa é uma briga nossa, né, porque historicamente olhar para o preço do dinheiro é uma dificuldade que a gente olha para o valor da dívida, mas a gente não vê o tamanho dela no mês a mês, a gente não vê o compromisso que a gente está assumindo, que está comendo lucro. Então, e lembrando, né, ao jabá de novo, lá no Capacita a gente fala bastante disso, olha, o que é crédito bom, o que é crédito ruim, você precisa mesmo de crédito, será que isso aí não é uma estripulia que você está fazendo? Pode falar. Entendo, que assim, nesse momento, assim, eu sei que é desesperador, assim, né? E é desestruturante. Você vem de uma condição, aí no meio do caminho você é atropelado e você precisa sair desse atropelo e ainda achar solução para se manter vivo, né? Eu sugiro, assim, olhe para o seu negócio, para o custo, assim, tem que debruçar em cima dele. Fala, olha, o que eu tenho de reserva, ou se não tenho, e o que eu tenho, quanto tempo eu consigo sobreviver, e o quanto mais eu preciso para poder chegar onde eu quero ir. Se não, fecha, vai embora. Agora, se não tiver domínio do custo, aí acabou, um abraço. E para isso, sinceramente, o Sebrae tem N oportunidades, independente do Capacita ou não. Assim, eu sou empreteca, inclusive, eu falo assim, tem N outras oportunidades, faço hackathons com vocês, assim, venho já um pouco dessa estrutura de olhar para esse desenvolvimento das inovações, das tecnologias, assim, tá aí o bootcamp para poder ensinar a gente a pensar coisas novas, né? Dessas estruturas eu já criei 3, 4, 5 negócios novos, inclusive participo de uma startup de tecnologia voltada para o setor de eventos, né? Então eu falo assim, e isso veio daí de dentro, agora, não começou agora, né? Comecei 3 anos atrás e venho nessa transformação, mas precisa começar, de algum ponto, nem que seja do ponto pandemia. Da agora para frente, precisa criar um outro cenário. Perfeito. E aí, para o Márcio, eu acho que a gente precisa falar de uma coisa importante, que é o serviço, né? O serviço dentro do empreendimento. O Márcio aí, o santuário é conhecido, né? A gente falou na outra live da pensão completa, é algo que tem uma estrutura de custo complexa, né? As pessoas às vezes não enxergam isso, acham que oferecer serviço liberado, oferecer serviço em grande escala, oferecer serviço que é pacote, é fácil precificar, é fácil controlar custo, e agora com protocolos específicos, você comentou aquela vez, acho que pode resgatar um pouco, né?
como que está a operação desses serviços? Vocês estão diversificando o serviço ou estão mantendo a prestação completa? E o controle do custo? Como que vocês estão olhando para isso? Pois é, essa talvez aí é a grande questão de qualquer negócio, né? Trabalhar a custo. E muito pouco, pouco assim, como eu digo, tem pouco olhar do empreendedor na questão do custo. Muita gente preocupa com a venda, preocupa com a exposição. Eu falo até no setor de hospedagem, vou investir mais na venda e não vou investir muito no back ali, né, no meu processo todo de controlar isso aí. Para a gente é muito complexo isso. Eu falo que a gente vem de uma instituição de 200 anos. E quando a Alexia falou ali de começou ontem, eu trabalhava numa instituição que há 200 anos, e como que as coisas evoluíram ao longo desses anos. E muito grande, um espaço enorme, de mais de 2.000 hectares, que eu tenho atividades distintas dentro do complexo, além da hospedagem, tem a visitação, tem a reserva, tem a fazenda. Então, é muita coisa. E se as coisas não tiverem na ponta do lápis mesmo, você não tem como saber lá na frente como é que vai ser seu resultado. Então, a primeira coisa é ter o controle total do que você oferece como serviço. Qual que é o custo? Identificar seu custo. Você sabe qual que é o custo do seu negócio? Você tem uma pousada, você aluga 2 quartos só. Qual que é o custo de você colocar esses 2 quartos para aluguel? Quanto que custa ele todo dia para você? Se ele teve gente ou não? Qual que é o custo do negócio? Então, eu mantenho uma equipe. Eu tenho que ter insumo, eu tenho que ter equipamento para servir uma refeição. Se tiver hóspede, se tiver 10, se tiver 100, qual que é o meu custo mínimo ali? E nisso aí, primeira coisa, identificar o custo. Quando eu identifico o custo, a gente começa a trabalhar com outra coisa que é procedimento. Quando eu implanto procedimentos nos setores todos, a gente consegue ter um controle maior dessa questão. Hoje, se eu chegar lá, 2 anos atrás, cada uma fazia de um jeito. Vou colocar no almoço. O almoço, cada dia era servido de um jeito, cada equipe trabalhava fazia de um jeito. Se eu não tenho um procedimento para esse preparo, desde lá do processo de compra do insumo, armazenamento desse insumo, depois esse insumo ir para o preparo e para a saída, se eu não tenho um procedimento muito bem desenhado, cada um vai fazer de um jeito. Cada hora vai ser de um jeito. Então, o custo vai ser variável, eu não vou ter controle disso aí. Então, primeiro, criar procedimentos para limpeza, para recepção, para a área de visitação do parque, para a lanchonete, para a cozinha. E eu traço para entender esse custo. O procedimento desenhado, como que é feito esse processo, eu identifico depois o custo. Com o custo identificado, aí eu vou muito no que o Christian falou também. Agora é hora, da mesma forma que a gente está tentando sobreviver, vários fornecedores de diversos insumos estão tentando sobreviver também. Então, é hora de eu pesquisar novos fornecedores, negociar com os fornecedores, ver quais itens eu consigo substituir. Se eu tenho um serviço de alimentação, pensão completa, café da manhã, almoço e jantar, ou eu trabalho com uma linha específica de arroz, de massa, eu consigo substituir um produto com a mesma qualidade, mas com preço menor, ou então entender como que eu consigo controlar o meu estoque de insumos de uma forma mais apertada, e entender qual que é o insumo que eu tenho maior lucro dele na hora de produzir, qual que eu tenho menos, como é que está essa minha balança lá no estoque, eu estou guardando muito produto que para mim eu tenho um lucro muito pequeno em cima dele, ou então não, eu tenho mais estoque do que eu tenho um lucro maior, que tem mais saída. Então, entender esse estoque, né, que faz parte, olhar para o estoque como vendo dinheiro, não vendo produto. Então, esse estoque é dinheiro parado. E eu trabalhando numa média que chegar a servir 500 refeições no dia, imagina o meu estoque no período de julho, como é que tem que ser. Se eu servir 500 refeições num dia. Então é um negócio muito grande para a gente. E mesmo do pequeno ao grande, se você tem bem controlado, e aí que você evita ter a despesa. E quando você não tem receita, que é 99% dos negócios hoje, não tem a receita, você tem que olhar para o custo. E aí saber que uma boa gestão do custo, um controle financeiro, ele vai te gerar um resultado positivo. Ele não te gera receita, mas ele te gera menos despesa. Então, ele vai te dar lucro. Se não tem receita, eu tenho que diminuir o custo. Isso é base de tudo. Então, entender o que consigo economizar. Agora é a hora de ter estoques totalmente controlados, e assim a gente vai trabalhar daqui para frente. Como eu tenho uma limitação nos meus hóspedes por dia, eu já sei que, nesse primeiro momento, eu não vou ter surpresas aos finais de semana, por exemplo. Não vou receber 2, 3 ônibus e não vou estar preparado para servir refeição para 100 pessoas a mais. Então, eu consigo dimensionar o meu estoque naquele período para a minha real necessidade.
Então, trabalhar com estoque mínimo. Se eu já sei o público que eu vou receber naquela semana, eu tenho procedimento, eu tenho como trabalhar a questão dos insumos, já sei de quanto eu vou precisar. E aí entender com esse fornecedor, ele me entrega só uma vez por semana, ele me entrega 2, 3, eu preciso fazer uma compra só, eu posso diluir essa compra, porque eu vou gastar pouco, espero entrar um pouquinho de receita para poder, e aí vou gastando mais. Por isso eu vou tendo o consumo consciente do meu estoque. Então, o olhar para essa parte de insumo, seja ele um serviço que eu presto como alimentação, ou um guiamento, ou um serviço de lanchonete, eu entender o que eu consigo segurar nesse momento e dimensionar para o público que eu vou receber. Se eu não tenho expectativa de receber grande público, eu tenho que tomar cuidado com meus custos. E aí, meu serviço, além desse processo todo de cuidado dos insumos, dos procedimentos de preparos e de como servir e analisar o público que vai consumir esse serviço, uma outra coisa que a gente tem feito, sim, é a adaptação desse serviço. Não só por questões financeiras, mas também por protocolos de segurança. Então, a gente entender, hoje na parte de alimentação, muito se discute, eu vou servir à la carte ou vou servir buffet? Qual que é o custo do à la carte? Qual que é o meu custo do buffet? Quando eu sirvo à la carte, o meu cliente, ele vai pedir mais do produto que é mais caro? Ou quando eu coloco o buffet, eu consigo colocar mais do produto que para mim sai mais barato? Você tem que pensar o tempo todo como não cair na qualidade, mas manter o serviço ali que vai atender a satisfação do seu cliente com custo apertado. Né? Eu acho que são os desafios nossos daqui para frente, é isso, é manter a qualidade do serviço com custo apertado e ter total controle do procedimento de qualquer coisa que entra dentro da sua empresa, seja um pequeno negócio, seja um grande negócio. Como que é essa entrada? Quantos fornecedores você trabalha? É negociar com o fornecedor? É buscar novos fornecedores? Mesmo que você vai implantar processos novos, como são as questões das EPIs, né? Aí por conta da pandemia, será que quantos fornecedores tem aí no mercado querendo vender o seu material? Então é hora de barganhar mesmo, negociar, adaptar dentro do possível para não perder qualidade. É importante ver o que você pode substituir de produto para poder trabalhar. Isso vai ajudar na hora do custo, já que a gente não tem receita de que o custo seja o menor possível para poder trabalhar. Gente, obrigada, viu, Márcio? A gente já vai encerrar, porque senão daqui a pouco, né, não tem nem mais luz para vocês enxergarem a gente. Então, a gente extrapolou um pouquinho o tempo, mas a ideia, né, queria agradecer a participação de todos vocês como ouvintes, aos nossos parceiros, né, que viabilizaram FECITUR, Secult, FEComércio e a gente do Sebrae, as pessoas, né, que se disponibilizaram a vir aqui falar, Lucas, Alexa, Christian e Márcio. A ideia era a gente fazer essa conversa mesmo, trazendo esse conteúdo, coisas que estão sendo tratadas no Capacita. Então, vou explicar rapidamente como que funciona. O link... O áudio sumiu. Aqui em cima já está o link para vocês. O Capacita, vocês vão se inscrever a partir, né, do momento que vocês se inscrevem. Vocês já vão receber um e-mail. Esse primeiro e-mail vai ser do primeiro módulo, e a cada 2 dias você vai receber um conteúdo novo. No total, vocês vão receber 4 e-mails. Então, fiquem atentos ao lixo eletrônico, que pode ser direcionado para o lixo eletrônico, e nesses e-mails tem conteúdos organizados, totalmente gratuitos, para vocês se capacitarem, tá? Então, tem desde cursos que nós temos gratuitos dentro do Sebrae, artigos, materiais de parceiros, como da Secult, da ABAV, enfim, a gente condensou uma série de materiais aí para vocês terem acesso. Infelizmente, a gente não vai conseguir tratar todas as perguntas, mas a gente vai receber por e-mail e a gente responde para vocês também via e-mail, né? Então, se tiver direcionado para algum dos nossos palestrantes aqui, a gente vai encaminhar para eles responderem também. Vou deixar aqui também, né, o 0800 do Sebrae. Vocês podem nos procurar, que a gente está lá à disposição.
E, assim, a ideia, mais do que nunca, é se capacitar, né? A gente não pode desistir, a gente não pode desanimar. Todos sabem que o turismo é a atividade que vai ser a mais impactada, que foi, teoricamente, a primeira a parar, e tudo indica que vai ser a última a voltar. Então, a gente tem que utilizar esse tempo para pensar em soluções em conjunto, pensar em novos formatos de trabalho e se capacitar. Então, aproveitem, né, esse momento, essa oportunidade para entender todo esse processo, para a gente tentar, né, sair da melhor forma possível. E o Sebrae e todos os nossos parceiros, né, estão à disposição aí no que for necessário. Contem com a gente, não sofram sozinhos, né? A que a gente está aqui para realmente compartilhar isso tudo. Então, muito obrigada pela presença e obrigada, viu, pessoal, por fazer esse bate-papo assim sensacional. Eu acho que superou as nossas expectativas mesmo. Foi muito bom. Obrigada. Tchau. Nós que agradecemos. Tchau, obrigado a vocês. Obrigada. Tchau. Sucesso prazer. aí com o Capacete. Eu que agradeço. Já estou inscrita. Que bom. De qualquer coisa, a gente está às ordens. Eu coloquei meus contatos aí pro pessoal. Obrigada. Coloco à disposição também, não só eu, como a Associação Empresarial aqui de Tiradentes também, trocar ideias, informações, à disposição. Um grande abraço, boa sorte para todos nós. Obrigada, gente. Obrigado também. Boa tarde. Eu agradeço aí, Natália, início, todos os participantes e sucesso de todo mundo. Também continua à disposição de todos. Sigam lá a gente nas redes sociais, aproveitem o mundo virtual, @Santuário do Caraça. Precisar, estamos à disposição. Um abraço. O link, pessoal, está aqui em cima, tá? Então, tá indexado aqui, ele está fixo, está sempre aqui. Só clicar aqui que você já vai ser direcionado para a landing page do Capacita. Obrigada, boa noite. Tchau, boa noite.